Meus amados irmãos, vamos aqui para um texto de Mateus capítulo 5. O Evangelho de São Mateus, ele é conhecido como o Evangelho que apresenta Jesus Cristo como Rei. Os termos usados no Evangelho de São Mateus são diferentes dos termos usados no Evangelho de São Lucas, de Marcos, de João, né? Mateus, ele foi escrito pelo publicano chamado Mateu, cobrador de impostos, um homem muito inteligente que se converteu, foi chamado pelo próprio Messias para ser um discípulo, um dos discípulos do Senhor. Esse livro ele contém aí 28 capítulos, tá bom? 28 capítulos. Ele tem as suas divisões e suas subdivisões. A biografia de Jesus Cristo, tem aí relatos importantíssimos a respeito da sua trajetória, das suas missões. E eu quero trazer para você aqui um dos seus sermões, e eu quero falar sobre alguns textos do Sermão do Monte, do capítulo 5, 6 e 7, tá bom? Mas eu quero aqui trazer apenas alguns versículos do capítulo 5 para nossa reflexão, para a gente conversar um pouquinho. E durante essa semana agora eu vou falando um pouquinho do capítulo 5, né? Todos os versículos até o 7, certo? Para a gente aí estar se alimentando da palavra de Deus. Meus irmãos, meus queridos, está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: olha só, Jesus Cristo foi o maior mestre que já existiu na face da terra. Ele é excelente nas suas parábolas, nos seus princípios. É maravilhoso ouvir tudo o que Jesus Cristo falava. A palavra na boca de Jesus Cristo, ela tem vida, é o espírito de vida, espírito de profecia. E às vezes a gente lê de forma rápida, a gente lê muito rápido o texto, correndo, né, aquela leitura superficial, você acaba não alcançando, não obtendo verdadeiramente êxito, conforme se você lesse o texto ou os versículos de forma mais cautelosa, prestando atenção. É por isso que eu quero ler aqui dessa forma com você, para que você aprenda melhor a palavra de Deus, para que você consiga, de fato, fazer uma análise mais cuidadosa do texto, para que a gente possa refletir, né? Então, esse sermão aqui do Monte, capítulo 5, 6 e 7, ele contém aí grandes revelações e princípios, mandamentos. Tem gente que pensa que mandamentos da Bíblia só é os 10 mandamentos, mas temos vários mandamentos na Bíblia, vários princípios, vamos dizer assim, algumas pessoas dizem obrigações, condições, né? Jesus nos traz algumas condições, certas exigências que ele quer que a gente pratique, faça, para nosso próprio benefício, para a gente ser abençoado. E é isso que se tornar uma pessoa abençoada. E é isso que tem em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Tem outros sermões em Mateus, mas eu quero falar especificamente sobre o capítulo 5. Esses princípios do capítulo 5 de São Mateus são importantíssimos porque a gente vê aqui neste capítulo, vamos dizer assim, degraus para a sua maturidade espiritual, para que você possa crescer, amadurecer na fé, no seu comportamento e na sua caminhada de seguir a Jesus, tá bom? No versículo 3 do capítulo 5 está escrito: abençoados são os pobres
em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes são os pobres, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre de espírito. Pobre de espírito não quer dizer uma pessoa fraquejada, uma pessoa sem princípios, uma pessoa desenergizada, uma pessoa que está ali que está triste, cansada, cabisbaixo, sem perspectiva, sem esperança de coisas melhores, de que algo Deus pode realizar. Mas aqui, pobre de espírito, né? Essa palavra pobre de espírito quer dizer que a pessoa deve ser consciente de que nela não há suficiência alguma para alcançar o reino dos céus. Não é de nós mesmos, não é que você tem a capacidade em si. Pobre de espírito é você reconhecer que sem o sacrifício de Jesus na cruz, sem a operação e a presença do Espírito Santo, você não chegará a lugar algum. Sem o reconhecimento de que você é totalmente carente, dependente do Espírito de Deus, dependente da misericórdia, da compaixão de Deus, do amor do Pai. Você tem que reconhecer que não há suficiência em você, que não há capacidade alguma no ser humano, na vida do homem, de achar que por sua própria bondade, de achar que por seu próprio conhecimento, sua própria posição, sua cultura, sua intelectualidade, ele vai alcançar o reino de Deus ou será alguma coisa. Pode ser que para os homens aqui na terra ele possa ser alguma coisa, mas para entrar no reino dos céus é preciso que você entenda a sua pequenez diante de um Deus tão grande. Então, pobre de espírito é você reconhecer a soberania divina, reconhecer a potência, o poder, a glória desse Deus tão grande e que você é apenas criatura e que depende do seu Criador. Pobre de espírito denota humildade diante de Deus. Está escrito em Provérbios que a humildade vai adiante da honra. Né? Tem um texto em Santiago que fala: humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Deus habita, também está escrito, Deus habita, não em Tiago, mas Deus habita com os quebrantados e contritos de coração. Então a humildade é a essência de tudo, da conquista e também da sua entrada no reino dos céus. Quando você se torna humilde, você acaba aceitando a Jesus, porque você reconhece que Ele é o Salvador, que Ele é a porta, que Ele é o Senhor, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Esse choro aqui, ele denota o choro pelas almas, choro de arrependimento. O choro aqui é um choro de um coração contrito, quebrantado, de uma alma arrependida e de uma alma que é capaz de condoer-se das necessidades da situação. Uma alma que está chorando, que está clamando por justiça, por misericórdia e por compaixão. Uma alma que reconhece que esse mundo é pecador e que as almas estão se perdendo e indo para o inferno e que esse mundo precisa da redenção. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quantas coisas a gente vê nos dias de hoje que são de tirar o fôlego, de magoar o nosso coração, coisas que você contempla com os seus olhos, que você fala: meu Deus do céu, por que isso? Por que tanta violência? Por que tanta morte? Por que tanta miséria? Por que tanta dor? Né? Mas a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vai existir um tempo que nosso coração será consolado de toda a dor que você já passou, de toda a tristeza, né? E, de fato, estamos vivendo dias em que os homens têm sofrido, chorado muito na presença de Deus. Quando eu falo homem, é homem e mulher.
as pessoas têm sofrido na presença de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados ou abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão aqui. A Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra, né? E a mansidão aqui é uma virtude incrível. Algumas pessoas dizem, poxa, mas quer dizer que eu tenho que ter sangue de barata para suportar tantas coisas. Mas essa mansidão aqui é uma mansidão vinda do Espírito de Deus, de um coração regenerado, de um coração tratado, de um coração transformado, de um coração lapidado, um homem que se torna manso nas horas certas, que sabe agir com justiça, com o coração dentro da quietude do Espírito Santo. Uma pessoa que sabe decidir quando deve agir com justiça, mas ao mesmo tempo com mansidão. A Bíblia diz que José, quando ele ficou sabendo que a sua esposa estava grávida, Maria, mãe de Jesus, ele intentou deixá-la secretamente, para que não prejudicasse Maria. Pela lei, está escrito pela lei no Antigo Testamento, pelo Pentateuco, José poderia permitir que Maria fosse apedrejada, mas ele preferiu deixá-la secretamente. Então a gente vê aí a operação da justiça, mas ao mesmo tempo da misericórdia, e porque nesse momento esse homem foi um homem manso. Ele poderia ter se irado, se enfurecido, desconfiado, tanta coisa poderia ter acontecido, mas ele conseguiu controlar todas essas emoções e acabou tomando as decisões corretas, tá bom? Acabou tomando as decisões corretas. Verso 6 do capítulo 5 de São Mateus. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. A justiça aqui, a palavra que temos por justiça, retidão, equidade, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é louvável. O mundo clama por justiça, pela retidão, pela equidade, pela verdade. Nós temos que ter fome, sede de justiça, de um reino verdadeiro, de palavras da verdade, de comportamentos verdadeiros, de uma vida verdadeira. A justiça que vem dos céus, a justiça que vem de Cristo, Ele é nossa justiça. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, nós temos que vestir a couraça da justiça. Então, nós temos que entender uma coisa, que como filhos de Deus, temos que almejar uma casa onde impera a justiça, uma igreja onde impera a justiça, uma sociedade, um país, um mundo em que a justiça seja a nossa mãe, vamos dizer assim, a nossa vida diária tem que ser firmada nos princípios da verdade, da retidão, daquilo que é correto. Então, está escrito aqui que o Filho de Deus, os servos de Deus, os discípulos, os seguidores de Deus, aqueles que vão para o reino dos céus, eles devem ter fome, devem ter sede de justiça. Que Deus possa colocar fome no nosso coração, sede de justiça, de ansiar, de ter sede, de ter fome pelas coisas corretas, pelas coisas certas, que isso tudo é louvável diante de Deus, diante de Deus. Verso 7. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Ser misericordioso. Algumas pessoas dizem, algumas traduções dizem assim, bem-aventurados que têm dó, Outras está escrito compaixão, outras misericórdia. O ato da misericórdia, o coração misericordioso, compassivo, perdoador. Às vezes a gente vê a situação das pessoas e a gente não tem misericórdia, não tem compaixão. Essa virtude é a virtude de uma pessoa que pertence ao céu, que pertence a Deus. Sei que são disciplinas e virtudes
que tem que ser, que tem que fazer parte da nossa vida. E muitas vezes Deus está permitindo que a gente passe por certas situações para que a gente apresente essas virtudes, né? Então nós temos que ter mais compaixão das pessoas que estão passando por necessidades, das pessoas que são carentes, das pessoas que estão nos hospitais, desempregados. É bom a gente orar por essas pessoas, clamar a Deus para que Deus venha ouvi-las, atendê-las e ajudar quando isso é possível que a gente faça, né? Às vezes a gente pode ajudar alguém. E a misericórdia também, podemos dizer assim que há certas situações que nós temos que ter amor. Amor para perdoar. Amor para ser compassivo, tendo amor e ao mesmo tempo sendo compassivo, sendo misericordioso. A gente tem que aprender a olhar para as pessoas com o olhar do amor. E essa é a parte mais difícil das nossas vidas, porque a pessoa que tem os olhos que brilham com amor, as pessoas que têm suas ações, suas atitudes, que vêm de um coração amoroso, que tem o amor de Deus, essa pessoa, ela conseguirá manifestar também o ato de misericórdia, a atitude misericordiosa. E o amor faz a gente olhar para as pessoas e a gente percebe que a pessoa falhou contra Deus, contra nós mesmos. E mesmo assim o amor nos ensina a perdoar e acreditar que aquela pessoa também é carente da compaixão, da misericórdia de Deus e que só Deus para julgá-la, condená-la ou salvá-la. Deus cuida dos homens aqui na terra, é nós que temos que orar e apresentar o ato de misericórdia, ter um coração cheio de amor e acreditar que aquela pessoa vai melhorar, as coisas vão dar certo para ela e que um dia ela pode estar em pé se tiver caída. Na verdade, estes princípios de Mateus capítulo 5, eles abatem a nossa religiosidade, tira de nós aquela capa da religião e nos ensina a termos o nosso coração mais voltado para a prática dos princípios de Deus, né? Então, o amor faz com que você tenha atos de misericórdia, atitudes misericordiosas, certo? E se nós agimos com amor, se a gente pratica o amor e trata com amor as pessoas e nosso comportamento condiz com atitudes de misericórdia, está escrito que nós também um dia alcançaremos misericórdia, porque quem somos nós? Nós também precisamos de compaixão, de misericórdia, de perdão. E se nós semearmos o amor, a misericórdia, se a gente está semeando, se a gente está plantando essas sementes, elas vão germinar, elas vão crescer, elas vão nascer e vamos colher também. E isso é importante para as nossas vidas, para o reino de Deus e para as pessoas que vivem nesse mundo, né? Capítulo 5, versículo 8. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão Deus. Bem-aventurado, em algumas traduções está escrito, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas vamos lá. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha só, nossos olhos, está escrito, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Ter os olhos puros é conseguir olhar do jeito que Jesus olha, não com um olhar crítico. Sei que algumas críticas são construtivas, mas a maioria de nossas críticas, muitas vezes criticamos para ver a pessoa cair, para ver a pessoa sofrer, para desmotivar, para desvalorizar, né?
mas está escrito que aqueles que têm os olhos puros, olhos limpos, a gente tem que aprender a olhar para as pessoas com um olhar divino, com um olhar de Deus, com um olhar profético, com um olhar não para acusar, mas ver a verdadeira situação da pessoa, ver a verdadeira causa da pessoa. Olhar com os olhos espirituais, com os olhos limpos, com os olhos puros, que vem de um coração puro. Quando a gente parar para pensar nisso, que devemos ter, né, os olhos limpos. Quando eu digo os olhos limpos, é porque os olhos são a janela da alma. Aqui está escrito assim: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Por que eu estou me referindo a olhos limpos? Que os nossos olhos têm que ser limpos? Porque é interessante nesse versículo aqui que somente os puros de coração verão a Deus. Então, o problema está aí no coração e nos nossos olhos. Então, se a gente tem um coração limpo, nós vamos ter olhos limpos. Se tivermos um coração puro, limpo, um coração limpo pelo poder da palavra, vamos passar a ter olhos limpos, olhos também puros, e os nossos olhos vão contemplar as coisas de Deus, vão contemplar o próprio Deus. Mas se o nosso coração for imundo, for sujo, como é que nós vamos ter olhos bons? Como é que vamos conseguir olhar para as pessoas com pureza? Então, o coração puro gera olhos limpos e puros. A gente consegue ver a Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias. Nós conseguimos contemplar a face de Deus, ou seja, a operação divina em todas as coisas. Versículo 9. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é a pessoa que leva a outra pessoa a entrar em acordo, a ter paz, a acabar com a confusão. E existem pessoas que são promotoras de discussões, de confusões. Existem pessoas que apenas estão ali para promover a discórdia, para semear a contenda. Mas está escrito no texto que abençoados são os pacificadores. Às vezes a gente está no meio de uma discussão e tudo que a gente quer é trazer paz. Tá bom, deixa para lá, valeu, outra hora a gente conversa. E às vezes a gente está conversando com alguém, a gente vê uma discussão, ou está perto de nós, a gente vai lá e tenta pacificar. Deixa para lá isso, meu querido. Resolve isso depois, ora a Deus, busca a Deus, entrega na mão de Deus. Pacificador também é o trabalho daquele que leva o homem pecador a Jesus Cristo, apresenta o Salvador para a pessoa, porque a pessoa, quando não tem a salvação, não tem a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, ela é criatura, então ela está em inimizade com Deus. E ela consegue voltar a ter comunhão com Deus quando ela nasce de novo, através de aceitar a palavra de Jesus Cristo, ser lavado com a palavra, e ela passa a entrar num relacionamento correto de Deus e acaba a inimizade. Porque Deus não aceita o homem com os seus pecados. Deus trata o pecado do homem e o limpa com o seu sangue, o sangue de Cristo, e o homem passa a estar em paz com Deus. Está escrito em Romanos capítulo 5, se eu não me engano: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Versículo 10. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós quando os homens vos insultarem, vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça. Abençoados sois vós quando vos injuriarem. Então, versículo 10, 11 e 12, traz aqui para nós algo difícil, né? É difícil, mas faz parte da caminhada. Porque a pessoa que gosta da verdade, que gosta da justiça, que busca o reino de Deus e que busca propagar a palavra de Deus, está escrito que ela será injuriada, perseguida, maltratada. Mas Jesus Cristo disse, a partir do versículo 10, 11, 12,
que feliz é a pessoa que tem o privilégio de ser perseguido por causa da verdade e por causa da palavra de Deus, porque dele é o reino dos céus. Então, se alguém está te injuriando, te perseguindo, te maltratando, te acusando, saiba de uma coisa: isso aí que você está passando é bíblico, e a Bíblia diz que isso faz parte da caminhada, e que pelo fato de você estar sendo perseguido, maltratado, injuriado, caluniado por causa da palavra, é uma virtude que você tem diante de Deus de ser perseguido por Ele. É uma beatitude, é uma bênção, é um privilégio de você ser perseguido pela palavra ou por causa da palavra de Deus. Isso quer dizer que você é uma testemunha fiel, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos crescer nesses degraus de Mateus capítulo 5, né, os primeiros degraus de Mateus capítulo 5, e que a gente possa refletir na palavra de Deus e entender que a escola de Cristo é aqui e agora, é nessa caminhada que estamos tendo. Ele nos chamou como discípulos e nós estamos na sua escola de discipulado e vamos amadurecendo a cada dia e chegará um momento que encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo e receberemos a coroa da nossa salvação, né? Que Deus lhe abençoe.